Boa noite, meus irmãos. Seja bem-vindo o mês de setembro, que nos abençoa com as melhores vibrações da primavera que se aproxima. É dos meses mais bonitos do ano. A natureza faz uma festa. Eu viajo muito pelo país e é bem interessante perceber como a natureza responde ao mês de setembro. Um mês perfumado, em que as manhãs na cidade são muito agradáveis, a tarde de sol hoje foi muito bela. E em gratidão a Deus, nesse momento que nós abrimos as nossas secções sobre o Evangelho hoje, vamos enviar nosso sentimento de amor a toda a humanidade e a todos os seres sencientes que conosco comungam essa beleza, a paz e a alegria de viver. O que nós vamos estudar hoje certamente surpreenderá alguns. Algumas pessoas deverão se perguntar: será que Jesus se surpreendia com alguma coisa? Sendo um Cristo, o que significa ser Cristo? Desde o Livro dos Espíritos até as considerações do Espírito São Luís na Revista Espírita, quando você chega ao nível de Cristo, você mesmo estando na carne, não mais erra. Significa que todos nós, nos níveis evolutivos que nos separam da situação crística, estando na carne, nós temos dentro de nós uma série de eus do passado. Nós somos muitas personalidades. Nós somos uma legião, como aquele espírito que dialogou certa vez com Jesus. Não pela quantidade de individualidades, mas pela quantidade de personalidades que nós reunimos dentro de nós. Somos homens e mulheres em disputa conosco mesmos, com os nossos eus egoístas, que disputam espaço por vezes com o nosso eu dadivoso, o eu que renuncia. Essas 2, 3, 4, 5 personalidades convivem dentro de nós. O eu confiante, que se lembra ao longo das circunstâncias de sofrimento da vida, em todas as vezes em que foi auxiliado, em que teve o auxílio necessário, e sabe então se recordar disso nos novos reveses da vida, articulando dentro de si as raízes da fé. E aquele outro eu desconfiado, que frente à menor dificuldade deixa que a alma desabe, que não suporta um ventinho e já sente o frio do desalento espiritual. Temos esses dois seres dentro de nós, de forma que tem horas na vida que a nossa fé está numa maré alta, em outras horas nós estamos na maré baixa. Em certas horas nós damos espaço para os melhores espíritos que procuram nos orientar, conversando com as pessoas, transmitindo conforto, e as pessoas olham para os nossos olhos e veem luz, entusiasmo. Em outras horas, em consonância com esses eus menos felizes que nós trouxemos do passado, nós também somos veículo para a arrogância, para o julgamento, para tudo aquilo que nos traz a infelicidade. E é por isso que por vezes nós somos amigos de nós mesmos, em outras ocasiões nós somos inimigos de nós mesmos. E o mestre sabia disso. Um espírito crístico, responsável pela construção do nosso planeta, tem uma relação conosco mais íntima do que a relação da mãe carnal. Por quê? Porque a mãe carnal é mãe em uma encarnação, ou em algumas encarnações. Mas quando você se aproximou desse planeta, para iniciar sua trajetória evolutiva nele, a expansão do perispírito de Jesus, que constituía tudo quanto mais nos sustenta, o seu pensamento cedeu matéria para a construção do perispírito, da matéria do perispírito que você construiria com a sua mente. Portanto, Jesus nos conhece há muito, muito tempo. O mestre sabe, e nós estamos aprendendo no princípio. E todo bom professor articula isso, todos nós que somos professores, que somos pais, todo bom professor articula criativamente e inteligentemente a estratégia pedagógica, imaginando, prevendo, mais ou menos, dentro das nossas imitações de seres encarnados, com um pouco mais ou menos de intuição, quais serão os caminhos ou as probabilidades de erro do aluno. Você não coloca a semente da laranjeirinha pequena, você não cobra dela a laranja. A mudinha você não pode cobrar a fruta. Todos nós também contamos com essa compreensão do Senhor, naturalmente. Mas há sempre uma margem
de escolha. Caso todas as nossas ações fossem determinadas por causalidade, caso todos os caminhos que nós fôssemos seguir já fossem escolhidos, não haveria para nós o mérito do livre-arbítrio e da escolha. Portanto, as possibilidades para nós são muitas. E mesmo o espírito mais elevado não consegue interferir nas nossas escolhas, que são pessoais e intransferíveis. E é por isso que sempre há uma margem a partir da qual nós podemos agir. Há um momento, dentro da concatenação de causalidade, em que os fenômenos se iniciam. Todos os fenômenos da natureza não são assim? Eles ocorrem em cadeia. Os pensamentos também se desencadeiam em cadeia. As reencarnações se articulam em cadeia. Um erro de um momento se liga a toda uma teia de reencarnações corretivas. Um pensamento, uma ação impensada geram consequências nas vidas, nas escolhas, nos sentimentos, nas possibilidades e impossibilidades de outras pessoas. E é por isso que as circunstâncias da nossa vida, elas são a junção das nossas escolhas e da vontade de Deus para conosco. Frente às nossas escolhas, o pedagogo maior, que é Jesus representado, ele como representante de Deus, e representado pela miríade de espíritos que formam a hierarquia celeste do nosso planeta, eles escolhem para nós os melhores instrumentos, ambientes, contatos, encontros, reencontros, dificuldades, corpos físicos, doenças, períodos de saúde, porque não há saúde que dure, assim como não há doença que dure. Porque a saúde e a doença fazem parte de períodos específicos da programação da encarnação. E é por isso que a doença não tem a ver com a hora da desencarnação. Há pessoas que vivem 100 e tantos anos. Ao longo de toda a encarnação foram pessoas doentias. E há pessoas plenamente saudáveis que desencarnam cedo. Permanecer encarnado ou desencarnado são circunstâncias de aprendizado. Embora nós tenhamos controle sobre a duração da nossa encarnação, sob vários aspectos. Se nós cuidarmos do nosso corpo físico, ele terá condições de viver mais. Se a nossa vida for útil, nós poderemos ter uma moratória reencarnatória, nós podemos ter uma encarnação maior. Se a nossa encarnação tiver função, se houver por que continuarmos encarnados, se a misericórdia de Deus assim o escolher. Porque, para além das concatenações que para nós na análise seriam lógicas, quero fazer esse preâmbulo antes de a gente entrar nos evangelhos, para além daquelas lógicas do erro e do acerto que nos alcançam, nos alerta o Espírito Vicente de Paula, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, tem uma série de crimes, segundo a Terra, que lá para Deus, na espiritualidade, eles são irrisórios. E tem uma série de ações na Terra que não são consideradas crimes, que são crimes terríveis aos olhos da espiritualidade. Portanto, o nosso julgamento é sempre relativo. Se nós formos ao livro Boa Nova, com todo o conhecimento que Jesus tinha, Boa Nova de Humberto de Campos, transmitido por Francisco Cândido Xavier, ele continua o relato dos evangelhos, trazendo para nós as circunstâncias e o contexto, porque as ações só são melhor compreendidas no contexto. Então, uma fala de Jesus, uma parábola, é encadeada a outras. Um evangelho não evoca uma forma literária hebraica que recorre à toa, tem uma função pedagógica. Você lê no momento certo, e às vezes aquilo não toca a sua alma naquele momento da sua maturidade espiritual, em outro momento o toque será maior. E Judas, filho de Queriote, estava no momento espiritual na hora que dialogava com Jesus, partilhando o privilégio de conviver com o Mestre. Mas cada discípulo tinha um universo particular na sua mente e no seu coração. Embora os judeus não separassem as duas coisas, como também não separavam os romanos, como também não separavam os gregos, as instâncias do pensamento e do sentimento. As duas devem se unir para criar uma potência de direcionamento na vida, uma gravitação. Então, se a sua ação começa com um bom sentimento, 90% está resolvido.
E é por isso que Jesus lava os pés dos discípulos também, porque a base é essencial. A base é o sentimento. Com qual sentimento você começa uma ação? O sentimento é muito importante. E aí, nós nos encontramos com o Vicente de Paulo, aquele francês tão interessante. Vou falar mais dele aqui na palestra, né? Que ele diz o seguinte: olha, o que vale é a intenção. E nós não conseguimos alcançar a intenção dos outros. E é por isso que nós não podemos julgar. E Judas, filho de Queriote, era um homem que julgava bastante. Certa ocasião, ele chegou para Jesus, nos conta Humberto de Campos, com um programa de disciplinamento social. Ele achava, como muitos dos judeus do seu tempo pensavam, que todas as infelicidades que lhes alcançavam partiam do não cumprimento dos mandamentos ao pé da letra. Então ele achava que devia criar disciplinas punitivas, coercitivas, para que as pessoas cumprissem os mandamentos. E Jesus faz uma pergunta muito simples para ele. Judas, meu amigo, ele fala isso com a paciência, porque como Judas julgava todo mundo, ninguém queria viver próximo de Judas. Os outros discípulos criavam desculpas para não conviver com ele, porque era a pessoa que, quando tinha 1000 coisas positivas, ele apontava uma negativa. É a pessoa, quando havia 1000 possibilidades de ver virtude, ele via o defeito. E quando alguém começava a praticar a caridade, uma mulher viúva começou a praticar a caridade, e ele se lembrava do passado dela. Ao receber o donativo, ele se perguntava de onde vinha o donativo. Tudo para Judas tinha um defeito. E Jesus pergunta para ele: você se acha liberto de todas as mazelas que você critica nos nossos irmãos? Essa lição de Jesus é recorrente. Vamos pensar, por exemplo, no caso da mulher adúltera. E Jesus pede que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Houve uma grande confusão histórica sobre isso, uma grande incompreensão do sentimento e do pensamento de Jesus. Nós começamos a entender que o amor de Deus é um julgador inflexível. E é justamente para quebrar isso no coração dos discípulos, que eram os educandos mais diretos, que Jesus lança a mão de um grande instrumento pedagógico. Qual é esse instrumento? O exemplo. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, e ele pergunta se questionando sobre sua própria função. Olha, se o ensino de Jesus é a máxima potência da palavra, da virtude, de tudo aqui na Terra, por que os espíritos têm que vir para dizer alguma coisa a mais? Por que é necessária a terceira revelação? E a resposta é fantástica. Kardec faz uma pergunta honesta: olha, se não tiver função, eu largo isso tudo aqui, eu vou para casa, né? A gente deixa esse trabalho aqui do Livro dos Espíritos. E a resposta é a seguinte: a fala de Jesus com frequência era alegórica. É necessário adaptá-la ao espírito do tempo, é necessário fazer com que ela seja compreensível. É necessário buscar-lhe o sentido em historicidade. Parafraseando a fala dos espíritos, né? Nós devemos buscar a compreensão, que se faz em um nível intelectual e no nível mais profundo, o nível dos sentimentos, que se transforma em ação. Emmanuel fala uma coisa fantástica: mais importante do que expressar o intelecto pelas palavras é estender o coração pelas mãos. Porque eu acho fantástico, nós estávamos no grupo de estudos sobre os romances históricos de Emmanuel, no nosso último encontro, e nós conversávamos sobre o período de 3 anos que se sucedem aos 3 anos em que, após o erro e encontro com Jesus, Saulo vai para o deserto. Ele convive com Áquila e Prisca, e ele começa a ser tecelão, simples, e vai ao convívio dos apóstolos, e vai para a igreja, e todos esperavam em Saulo um homem muito eloquente, porque ele fora no passado, mas Saulo não conseguia falar. A palavra se trancava, ele não conseguia associar os raciocínios, ele gaguejava, ele se tornara tímido, porque até então Saulo era o homem dos silogismos, dos encontros de pensamentos. Agora o Saulo era o homem da sinceridade. Quando você fala com sinceridade, ainda que você não fale difícil, você toca o coração das pessoas, quando há exemplo. Mas quando você é cheio de palavras,
mas você está vazio de ações, você está vazio de sentimentos, você está expressando o seu ego. Há uma história muito interessante sobre isso. Tem um livro budista que conta a história a respeito de um monge que foi estudar com um monge mais velho. Ele já tinha os seus 40 e poucos anos. E quando os monges chegavam, eles expressavam a sua carta de serviços em outros templos pelos quais eles haviam passado, no seu aprendizado espiritual. Ele chegou e disse: eu fui discípulo do mestre tal, eu treinei com o mestre tal. E o mestre superior, que já tinha os seus 100 anos, pediu a ele, o abade do mosteiro: diga a mim, em poucas palavras, expresse o seu despertar espiritual. E na hora de despertar, ele disse uma coisa mais ou menos assim, para a gente não entrar aqui em preceitos budistas detalhados. Os filhos de Buda são Buda, ou seja, desde o princípio, todos nós já somos natureza búdica, já somos natureza divina. E ele gritou com ele, disse: está tudo errado, você não sabe nada, eu vou te mandar para junto dos discípulos mais jovens, saia daqui, asperamente. Então ele ficou muito envergonhado, porque o seu ego era muito grande, ele havia enchido o seu raciocínio de conhecimento, estava cheio de vaidade. E naquele momento aquela vaidade foi tocada. Então ele foi e abandonou o templo. Esse homem está caducando, eu vou embora. E no meio da estrada ele começou a refletir. Ele já tem seus 100 anos. Ele tem em volta de si centenas de monges. Ele deve ter razão. Eu não devo saber nada. Voltou humildemente, se prostrou diante do monge, abade superior do templo, e disse: mestre, eu não sei nada, eu vou começar do princípio. O que eu preciso aprender? E o abade superior repetiu as mesmas palavras que ele havia dito. Qual era a diferença entre a primeira fala e a segunda fala? Na primeira fala havia arrogância. Não importa o que se diga, importa o sentimento que se imprime à fala. Então nós começamos a entender esse silêncio, essa dificuldade de comunicação do Saulo que virava Paulo. E ele buscava na igreja, lá em Antioquia, os serviços mais simples. Ele buscava não aparecer, ele dava oportunidade de fala aos outros apóstolos, ele dava atenção às pessoas mais simples, ele queria se anular. Tem um mestre chinês famosíssimo, foi o inspirador do taoísmo e de toda a tradição taoísta, Lao Tzu. Ele dizia: a flauta deve estar vazia para que o Tao se expresse. Para que você consiga soprar uma flauta, ela não pode estar entupida, ela tem que estar vazia. Então, para que Deus se expresse por você, você deve se esvaziar do ego. Agora, tem uma coisa que a gente vê muito nos evangelhos. Às vezes você acha que tem autoconfiança e, na verdade, você tem arrogância. As duas coisas parecem bastante. Talvez Napoleão Bonaparte acreditasse que era um homem autoconfiante. Ele tinha autoconfiança baseada nas circunstâncias que o envolviam. A autoconfiança de Napoleão Bonaparte se quebrou quando todo o seu império se desmanchou. Ele perdeu a última batalha e foi para a ilha. E lá ele pôde pensar na vida e em como as suas escolhas haviam impactado as outras pessoas. E é nesse momento que o coração se contrista e a pessoa entra em contato com a sua verdade interior. Pedro foi assim. No convívio com Jesus, inicialmente, Pedro era um homem muito generoso, de coração extremamente aberto a servir e a acolher. Essas eram as suas qualidades, mas era de uma generosidade ingênua. E ele, sendo homem daquele século I, judeu, ele era considerado quase um patriarca, que era um homem já de uma certa idade. Ele desejava que os outros discípulos o obedecessem. Por isso, uma certa dificuldade de entender as lições mais profundas de humildade que Jesus passava. Porque a generosidade deve ser acompanhada de sabedoria. Não adianta ser só generoso. Suponhamos que eu tenha a mediunidade de cura. Então, eu começo a atender aqui, virando à noite, uma série de pessoas sozinho. Eu vou me desgastar. Eu vou ter que disciplinar a minha mediunidade. Eu vou ter que me organizar, eu vou ter que ler o livro dos médiuns, eu vou ter que me submeter a uma disciplina com outros médiuns que mostrem a plausibilidade das minhas informações mediúnicas. Eu vou ter que orar e me submeter para que Deus haja através de mim. Ora, o desejo de servir sincero, ele é um defeito? Certamente que não.
quando a gente... Haroldo dá um exemplo fantástico. Ele fala do menino que sai correndo para ir na mercearia e esquece o que tinha que buscar. Às vezes a gente é assim. A gente vai ajudar o pai. É necessário perguntar, é necessário planejar. O bem deve ser planejado, deve ser feito com sabedoria, para que realmente consiga alcançar o alvo. E para isso é necessário que o coração se esvazie do desejo de ser melhor do que os outros, de se destacar sobre os outros. É por isso que naquele episódio fantástico em que Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro inicialmente não só se nega a ter os pés lavados, quanto ele quer repreender os outros que deixaram que Jesus lhes lavasse os pés. Ele desejava ser mais virtuoso do que os outros discípulos. E toda a lição dos acontecimentos que se sucedem é uma queda que ele tem, é um deslize. Geralmente nós enxergamos isso na vida de Pedro pelo julgamento, mas não deveríamos fazê-lo, porque Pedro hoje é um espírito iluminado. Ele já fez o seu dever de casa há muito tempo, né? Os discípulos de Jesus se aparentam a muitos de nós nas suas fragilidades e humanidades, para que nós possamos nos identificar com eles, porque cada trecho do Evangelho é extremamente pedagógico. Jesus conhecia a alma de Pedro. Ele sabia das probabilidades que esperavam por Pedro, de escolhas, frente às dificuldades que ele encontraria ao longo da missão que ele exerceria, mas ele esperava, como todo bom professor, que Pedro o surpreendesse. Sabendo certamente, né, por exemplo, quando você vê alguma coisa a se formar no mundo mental, você sonhou com um acidente de trânsito. Por quê? Você está sendo convidado a orar para que aquilo se transforme. Suponhamos que alguém tenha que desencarnar. Há várias possibilidades. A pessoa pode desencarnar num acidente de trânsito, pode ser por um assassinato. Se for por um assassinato, a espiritualidade faz tudo para que não haja mais pessoas envolvidas naquele escândalo, que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E há várias formas de desencarnar. A espiritualidade move todas as ações possíveis para proteger, mas as nossas escolhas e as nossas fixações mentais conscientes e inconscientes nos levam, às vezes, ao caminho de maior sofrimento. Embora o desejo da espiritualidade sempre seja nos ensinar, nos poupar e não nos fazer sofrer, porque está lá na mensagem do livro 4 de Livro dos Espíritos, quando Paulo fala que nós temos que gravitar para a unidade divina. Então, quando a gente não gravita, é que a gente está gravitando numa outra direção. A gente está gravitando na direção do ego da gente. Como as duas coisas parecem muito uma com a outra, ou seja, como às vezes alguém acha que está sendo muito religioso e começa a julgar as outras pessoas, que na verdade ele está exaltando não a Deus, mas ao seu ego, né? É necessário tomar muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Primeiro a arrogância e depois o zelo excessivo religioso. Nós temos uma mania de impor às pessoas disciplinas ascéticas que nós mesmos não cumpriríamos. E é por isso que todo mundo que faz isso, quem diz isso para a gente é o Emmanuel, é muito frequente mesmo, é submetido às circunstâncias daqueles que ele julgava, para que ele possa aprender. Então, o Pedro, que desejava ser corajoso, demonstra covardia. E essa demonstração de covardia nas 3 negações do Pedro é essencial para que ele aprenda. E Jesus o acompanha lado a lado nos momentos de queda, para que ele saiba que ele o ama da mesma forma, que geralmente a gente é assim. A gente ama quando o outro nos ama. Então, quando o outro está investindo no relacionamento, a gente vai atrás e investe também. Quando o outro tira, a gente também tira. Quando o filho é bom, a gente exalta o filho, está satisfeito com o filho. Quando o filho começa a exigir cuidados, a gente já... Mas Jesus era capaz de amar intensamente, totalmente, independente da resposta. Ele sabia que os discípulos iriam se dispersar, que ia ser uma debandada, mas ele reuniu na Páscoa, vivendo um momento de felicidade, com amor aos discípulos, os 12, que representavam a união ideal, o número, com amor, sabendo que depois eles se dispersariam, que ele sabia que eles não estavam prontos para o testemunho, não era a hora deles, eles eram imaturos. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Essa é uma compreensão de racionalidade, mas acima de tudo de sentimento. É quando a racionalidade encontra o sentimento no Cristo, né? Então nós temos sempre aquelas várias probabilidades de escolha que organizam a nossa vida. Vamos para alguns trechos do Evangelho
para que a gente possa pensar nisso de uma forma mais detalhada. Vamos para Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Partiu daí e retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, que tinha vindo daquelas regiões, gritava-lhe: Compadece-te de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente atormentada por um daimônio. Mas ele não respondeu palavra. Jesus ficou calado. E chegando os seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondendo disse: Não fui enviado senão as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Contudo, ela aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Ajuda-me, Senhor. Ele respondeu: Não convém tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, respondendo, disse-lhe Jesus: Ó mulher, é grande a tua fé. Seja feito conforme o teu desejo. E a partir dessa hora, sua filha estava curada. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Jesus é sutil com os discípulos. Ele até brinca com a incapacidade e insensibilidade deles. Qual o contexto? Havia duas grandes tradições que alcançavam o contexto farisaico. Havia os saduceus, que não acreditavam na vida após a morte, e os fariseus, que acreditavam nessa vida, mas se dividiam quanto às interpretações. E dois rabãs, grandes rabinos, Hilel, o grande, que achava que todos os homens eram filhos de Yahvé. Todos os homens eram irmãos. A divindade não existia simplesmente para os judeus. E havia Shammai. Shammai era um homem preconceituoso. Os seguidores de Shammai, isso é representado na parábola do samaritano, não auxiliavam quem não fosse judeu. Ora, havia uma separação interna. Samaritanos, as 10 tribos, e Benjamim e Judá, as tribos que nós chamamos hoje de judeus, que antes eram hebreus. Essa separação já mostra o nível de sectarismo. Se nós formos aos essênios, eles se achavam tão puros que eles se apartavam dos demais judeus para viverem em comunidades segregadas. Mas Jesus ia ensinar uma coisa essencial. Quando você tem alguém impuro e você é puro, você deve se aproximar dessa pessoa para ajudá-la. O puro purifica o impuro. Quem é puro não se segrega, não se coloca acima, não julga, não se impacienta, não aponta o defeito do outro, não desanima o outro, não decepciona o outro, mas busca aproximar-se do coração dele. Jesus se assentava com as prostitutas, com os alcoólatras. É uma lógica diferente. Se vocês forem ao texto da Torá, vocês vão encontrar os cananeus. Judeus tinham uma grande dívida para com eles, porque houve um grande erro de interpretação. Acreditava-se que Canaã fosse um pedaço de terra. Canaã era uma realidade espiritual a ser alcançada. Lutou-se por Canaã. Os cananeus foram mortos em suas cidades. As crianças foram mortas, as mulheres foram mortas. Os judeus carregavam essa pecha consigo. Jesus vai a Samaria. Jesus acolhe a mulher cananeia, chamando ao festim aqueles que não estavam inicialmente, abrindo o coração dos judeus sectários à fraternidade, coisa que até hoje boa parte da tradição judaico-cristã não consegue fazer. Boa parte das guerras do mundo ocidental há 1000 anos são guerras de religião. Nós não conseguimos conviver com a diferença. Quando a pessoa encontra alguém com um corte de cabelo diferente, com uma religião diferente, com opção sexual diferente, com a forma de se portar, de falar diferente, geralmente ela preconceitua. O Espírito de Jesus é o contrário disso. É uma luta interna contra você mesmo e os seus preconceitos, para se aproximar do coração do outro. E para isso o sentimento do princípio deve estar correto, porque os sentimentos não são corretos ou errados em si, eles são errados na intensidade que você aplica. Pedro era um homem sincero, ele tomava iniciativas, mas as suas iniciativas eram impensadas. Essa mulher cananeia entendeu o que muitos judeus não entenderam. Ela conseguiu ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Ela reconheceu o Messias.
Vejamos um outro episódio. E certamente, todo mestre que é surpreendido dessa forma, ele fica muito feliz de ser surpreendido, né? Partiu Jesus dali e se dirigiu para o Pai. Sim, aqui. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Vejam bem. Alguns discípulos de Jesus pediam para os outros discípulos. Alguns gostariam de estar à direita e à esquerda de Jesus. As pessoas mais próximas de Jesus pediam a cura para si mesmas. No máximo, enxergavam em Jesus alguém que pudesse libertar o Estado de Israel. E Jesus responde maravilhosamente: os romanos são conquistadores. Conquistá-los não os fará diferente deles, né? Muito frequente, a pessoa chega assim, ó, fulana roubou o meu marido. Eu vou rezar para ele voltar para minha casa. E para ela se danar, né? Que Deus é esse? Porque eu não conheço Deus assim. Eu conheço Deus que atende a todos, que é o sol sobre os justos e os injustos. É a imparcialidade. E a imparcialidade de Deus não pode ser julgada com base em enxergarmos as circunstâncias dessa encarnação. Porque se nós víssemos 6, 7 encarnações passadas nossas, nós nos envergonharíamos, nos acharíamos não merecedores de tudo quanto nós recebemos nessa encarnação. Nos prostraríamos para agradecer a Deus diante da sua grande misericórdia. E tudo seria não só justo, quanto resultado de infinita misericórdia. Nós seríamos piores do que todas aquelas pessoas que nós julgamos. Os erros que nós cometemos seriam justamente aqueles que nós julgamos, porque nós não conseguimos conviver com a memória subconsciente desses erros. Os encontramos nas outras pessoas e queremos exorcizá-los de perto de nós. É a sabedoria do pensamento de Jesus. Mas aqui era um centurião romano, comandava uma centúria. Era um homem bom, que eles chegam para ele e dizem assim, uma boa nova, esse homem é bom. O judeu falar isso de um romano é um negócio raro, né? Esse romano é bom. Ele construiu a nossa sinagoga. Ele é admirador do judaísmo. Mas vejam bem, se você fosse admirador do judaísmo, para a maioria dos judeus de então, você mesmo assim não poderia ser judeu. Um povo difícil, né? Para muitos deles, você não poderia se converter, não. Você tinha que nascer judeu. Senão você já estava danado. Se você fosse o conquistador, então, mas esse homem era tão bom que os judeus o consideravam bom. E ele chega para Jesus e o reconhece, coisa que a maioria dos judeus não haviam reconhecido. E ele não pede por um seu, ele não pede para si, ele pede por um servo. Certamente, ele teve que quebrar muitas barreiras de orgulho. Ele ocupava uma posição social que o fazia hierarquicamente, segundo a própria tradição do seu estado, da sua cidade, da lógica de domínio imperial, superior. Públio Lentulus tem vergonha de se encontrar com Jesus. Está lá no há 2000 anos, ele pensa, o servo, né, o vassalo, não pode ser quem espera pelo Senhor. Ele é judeu, eu sou romano. Mas esse centurião é ele que vai para Jesus. Ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ele diz assim, olha, eu sou centurião. Se eu digo ao meu soldado, saia daqui para acolá, ele vai. Então o Senhor controla tudo. Se o Senhor disser, certamente ocorrerá. Isso é fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. E essa fé tem resultado. E Jesus se surpreende e diz, nem entre os judeus, nem em Jerusalém eu vi fé como essa. É interessante a gente pensar, porque geralmente a gente tem uma imagem do povo romano como um povo cruel, mas o espírito do direito romano representava na terra daquele momento uma oportunidade de transformação e de globalização. Era uma tentativa, porque a junção do coração, que eram os judeus, com o cérebro, que era Roma, produziria a difusão do cristianismo. Acontece que nem sempre nós colaboramos com os planos da divindade, como a divindade pensou para nós. E quando a gente faz isso, a gente sofre mais. Por isso que a gente tem que gravitar, por isso que a gente tem que obedecer. A gente poderia fazer nessa noite, vamos fechar os olhos, para a gente fazer uma prece?
Senhor, essa noite eu não te peço para que eu possa fazer isto ou aquilo, mas para que eu possa fazer conscienciosamente a tua vontade. Podem abrir os olhos. É isso. Geralmente, quando a pessoa está com arrogância muito grande, quando a sociedade está muito arrogante, depois de uma grande guerra, de uma grande conquista, os interpretadores religiosos, isso tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental, se nós pensarmos na doutrina da graça luterana, se nós pensarmos na doutrina da salvação pela graça de Buda, lá na época da Batalha de Sekigahara no Japão, né, vem as doutrinas de que o seu esforço pessoal não tem ação na sua salvação. É a ideia do patos divino, né, que existe. Ou seja, por mais que você se esforce, é insuficiente. Quem te conduz é Deus. Quem te ilumina é Deus. Mas você deve buscar. Então, esse pensamento é uma generalização da ideia de que quem não precisa de Deus não tem acesso a Ele. É necessário que o coração se contriste, se dobre. Então, há outros momentos em que surgem certos mestres espirituais e dizem: esforce-se, controle sua mente, né? Controle sua agressividade. É um outro extremo. As duas coisas devem se unir. Nós devemos trabalhar o nosso raciocínio e o nosso sentimento, mas expressá-los em ações. Porque quem lê um tratado sobre direção, mas não dirige o carro, não vai a lugar algum. Se eu me acho o melhor motorista de carro de Campina Grande, vou fazer 200 km por hora aí pela cidade. Agora, se eu me acho uma pessoa iniciante, aprendiz, eu vou tomar muito mais cuidado. Meu sensei de karatê me fala uma coisa fantástica. Ele fala assim: eu não sei karatê, sei nada. E é estranho, né? Você vai para uma academia de karatê, a pessoa te fala assim: eu não sei nada de karatê. Você fala: é mesmo? É. E é por isso que todo dia eu treino 4 horas. Há 30 e tantos anos. Então, quando você sabe da sua insuficiência, você busca a divindade, mas você não renuncia à sua parte. Você não renuncia ao seu esforço necessário. Que é aquilo que no Espiritismo, na mediunidade, nós chamamos de potencial anímico. Lá na Torá, na Bíblia hebraica, as partes agressivas, aquelas partes que historiam a respeito da intolerância do povo judeu, é o potencial anímico dos homens que fizeram Deus à sua imagem e semelhança. É a filtragem na terra da divindade pelos nossos desejos. Quanto menos nós tivermos ego, e olha que isso não é anular personalidade. A personalidade deve ser entregue a Deus. Então aí o que acontece com Simão Pedro? Conduzido por Jesus, aquele seu ímpeto se transforma em sabedoria. Quando Tiago e Paulo vão disputar pela questão da circuncisão, e eles estão prestes a uma cisão na igreja nascente, é a ponderação de Simão Pedro que vai conseguir apagar o fogo. O homem anterior, que era Saulo, intolerante, será aquele que advogará pelo ensino aos chamados pagãos, aos gregos, aos romanos, à mulher cananeia. Então é interessante que Deus transforma os nossos ímpetos e não despreza nada em nós. Deveríamos aprender assim também a educar. Se a sua criança ela é agressiva, a agressividade no ser humano, ela não é de todo uma coisa negativa. Não há certas ocasiões em que a gente deve usar energia, porque tem gente que pensa que a não violência é cruzar os braços. Jesus, quando recebeu uma bofetada no rosto, ele respondeu racionalmente, mostrando superioridade espiritual. Ele agiu, ação, atividade. Acontece que quando a atividade perde a paciência, a ponderação, ela se transforma em violência. Tudo que nós temos, os nossos sentimentos, que não correspondem ao desejo da divindade, será purificado. Por isso, não se preocupe com os defeitos das outras pessoas. Se preocupe só com você mesmo, consigo mesmo. O tempo e o sofrimento vão tirar de nós tudo aquilo que é ímpeto excessivo e vai purificar, e vai escoimar de tudo aquilo que está além da conta. E se Deus tem essa paciência conosco, Ele nos convida, então, a termos a mesma paciência para com as pessoas. O espírito Hilário Silva, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, conta uma história interessante. Uma mulher chegou num orfanato espírita e disse: olha,
Eu quero uma criança que não chore, não grite, seja calma, seja branca, e que, ao mesmo tempo, vocês saibam quem foi o pai e a mãe. E eu gostaria de adotá-la, porque eu fiquei sabendo que em vidas passadas eu abortei bastante, então nessa vida eu gostaria de purificar os meus karmas do passado. O diretor disse, olha, essa criança você só encontra no mundo espiritual elevado. Aqui na Terra não há. Todo estoque de paciência que nós venhamos a ter é pouco. Jesus ouvia Judas pacientemente, sabendo da grande probabilidade de que Judas caísse, mas sabendo também da sinceridade do seu coração, enxergando por trás de tudo aquilo o bem. Quando nós vamos falar sobre os nossos criminosos, o estado do Piauí, uma situação hoje em dia que as pessoas ficam na cela, os criminosos, né, os presos ficam 40, 50 pessoas numa cela pequena, também de uma dessas nossas salas aqui ou menor. Uma desumanidade incrível, né? Algumas pessoas acham isso justo, querem que a justiça seja aplicada como vingança, desejam a pena de morte. Se essas pessoas encarassem as suas próprias imperfeições do passado que elas desconhecem, muito certamente mudariam de ideia. Para a gente evitar essas quedas, sejamos mais tolerantes com os nossos irmãos. Isso não significa malcomunar. Isso não significa apoiar a má ação ou deixar de apontá-la. Nós não temos controle sobre as ações das outras pessoas. Mesmo a educação que a gente dá para um filho deve ser um plantio, sabendo que toda semente só gera o que é da sua natureza. Então, a educação é como sentimento. Se nasce correta, um dia vai germinar. Que dia? Pode ser daqui a algumas encarnações. Não cabe a nós julgar isso. Façamos como Jesus. Aguardemos. Vamos pensar no caso de Maria de Magdala. Jesus vivia numa época de império masculino, que havia um profundo preconceito com as mulheres. Mas Jesus não tinha isso. Estava muito além, o Cristo do planeta. Enxergava que o planeta seria no futuro. E ele sabia que, dentre todos os seus discípulos, olha que eu considero Maria de Magdala discípula de Jesus, e a gente pode considerar perfeitamente, ela não seria um discípulo oficial, ela não poderia pregar pelo fato de ser uma mulher. Ela sofreria pelo resto da vida a pecha de ter sido prostituta, mas ao mesmo tempo ele sabia que ninguém se violentou mais para segui-lo, para transformar os seus sentimentos do que Maria de Magdala, porque Saulo amava a lei. Como ele foi radical, ele fechou o seu coração. Imagine se Saulo, desde o princípio, tivesse ouvido Estevão, tivesse ouvido Abigail, quanto sofrimento ele não teria poupado para si mesmo. Se Públio Lentulus tivesse ouvido Lívia, tivesse ido ouvir Simeão, tivesse ido pessoalmente, fisicamente, entrar em contato com Jesus muito antes, né? Maria de Magdala bastou uma vez. E ela rompeu com os daimones que a exploravam e vampirizavam. E ela era viciada em todas as formas de sexualidade desregrada. Tudo que havia de mais dedicado aos prazeres da terra, nas coisas da terra, como dizia a mensagem do início da reunião. Mas ela sentiu, e sentindo ela se transformou, e ela se violentou. E ela se transformou para que o seu coração gravitasse para Jesus. E é por isso que Jesus a premia. É por isso que ele aparece primeiro para ela, na frente da mãe, que sem dúvida tinha méritos extraordinários, na frente dos discípulos, porque são os doentes que precisam de remédio, e aquele que te surpreende, o discípulo que se mostra incrivelmente dedicado, ele merece o prêmio, e Jesus premia. É interessante porque, assim, geralmente nós encaramos a divindade só sob o ponto de vista do sacrifício. Tem gente que lê Paulo e Estevão sob o ponto de vista dos sacrifícios que Paulo experimentou para transformar a si mesmo, e não enxerga ali a generosidade de Jesus. Eu fico imaginando, quando Paulo já pobre, não tinha dinheiro para pagar o cameleiro, o capítulo que nós estamos lendo lá no grupo de estudos. Doente. Emmanuel se refere àquelas coisas que o tempo havia feito com o seu corpo, o deserto, o sol, né? Ele não tinha eloquência do passado mais, ele não tinha a mulher amada, né? O pai o havia abandonado. Então ele sonha com quem? Com essa mulher amada que retorna, e adivinha os seus pensamentos e lhe responde, e com o seu algoz. Imagine o seguinte: você causou a desencarnação de alguém, e você se arrependeu. O
Tudo que você quer na sua vida, o que é? Vocês já magoaram alguém sem intenção? Eu acho que todo mundo aqui já aconteceu isso, né? O que é tudo que você quer? Que essa pessoa chegue perto de você e você possa pedir perdão para ela, não é assim? Se essa pessoa desencarnou, mais difícil. Imagine a consolação que experimentava uma mãe com Chico Xavier, né? Uma pessoa que tem contato com alguém que manda uma mensagem psicográfica, mas ele tem uma experiência de sonho real, é elevado a camadas espirituais mais elevadas da Terra, e lá num campo de flores ele encontra Estevão e Abigail. Estevão o perdoa e o abraça, e Abigail adivinha os seus pensamentos e o instrui, né? Isso é uma misericórdia extraordinária. E quando ele volta para a Terra, ele tem disposição para continuar. Tem uma metáfora budista, no Sutra do Lótus, que fala o seguinte: quando você está subindo a montanha da sua elevação espiritual, de vez em quando você está muito cansado, está assim, esfalfado. Aí Buda manifesta para você um palácio. Você entra no palácio e lá tem comida, tem um banquete, tem água à vontade, tem almofada, você dorme. No outro dia você desaparece, você cai no chão para continuar subindo. É um consolo, né? E esses consolos ocorrem inúmeras vezes ao longo da nossa encarnação, né? Mas eles não ocorrem quando eles iriam incentivar a nossa vaidade, a nossa preguiça, a nossa indolência. É de forma pedagógica que, sabendo, prevendo, porque tudo o espírito elevado, ele conhece a sua psicologia. Isso mesmo, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Então ele sabe onde você pode cair. E é por isso que a doença não melhora numa certa fase da vida. É por isso que o dinheiro não vem, porque se viesse você se desviaria. Mas num certo momento você ganha um prêmio. E esse prêmio significa que você avançou espiritualmente mais um pouquinho, né? Mas dentro dessas possibilidades você tem a opção A, a opção B, a opção C. Que bom se a gente aceita a A. Para nós aqui na Terra a gente já está na E, na Z, né? Mas mesmo assim a misericórdia divina concatena para nós novas oportunidades. Sejamos nós aqueles discípulos que surpreendem o Mestre. A exemplo desses outros discípulos de Jesus, surpreendamos também a Jesus, né? Assim como havia os santos na casa de César, que era o Nero, cada um de nós, em quaisquer condições em que estejamos, podemos viver o Evangelho plenamente, independente da condição financeira, da posição de poder que encontremos aqui na Terra. E Jesus nos abençoe.